Por que as pessoas mais empáticas costumam ser as que mais sofrem em silêncio? Por que acabam presas em relacionamentos onde tudo se confunde, onde a culpa sempre parece ser delas? Por que quanto mais tentam compreender, mais dor recebem em troca? Há uma pergunta ainda mais incômoda. E se a pessoa à sua frente não sente o que você sente, nem pensa como você pensa? Fique, porque entender isso pode mudar completamente sua forma de ver os outros e de proteger a si mesmo. Pessoas com alta capacidade de empatia costumam crescer acreditando que compreender os outros é uma virtude absoluta. Escutam mais do que falam, hesitam antes de ferir e buscam sempre uma explicação lógica para o comportamento alheio. Precisamente por isso, acabam ocupando um lugar perigoso em certos relacionamentos. Não porque sejam fracas, mas porque estão emocionalmente disponíveis, abertas e dispostas a se responsabilizar, inclusive por aquilo que não lhes pertence. Este tipo de pessoa compartilha traços muito claros. Tendem a justificar atitudes prejudiciais, pensando que, por trás delas, há dor, traumas ou mal-entendidos. Quando algo não se encaixa, olham primeiro para dentro e se perguntam o que fizeram de errado. Essa predisposição à autocrítica as torna o terreno perfeito para a manipulação psicológica. Aos poucos começam a duvidar de sua memória, de sua percepção e até de seu próprio critério emocional. Nestas dinâmicas, aparece um padrão constante. A pessoa empática lembra com clareza o ocorrido, mas ouve que exagera, que interpreta mal, que é sensível demais. Com o tempo, essa repetição corrói a confiança em si mesma. O que antes era uma certeza emocional se torna confusão. Já não se pergunta o que está acontecendo, mas se tem o direito de se sentir como se sente. Outro elemento comum é a culpa crônica. São levadas a acreditar que o conflito existe porque sentem demais, porque reagem de forma desproporcional ou porque não sabem controlar suas emoções. Assim, o foco se desloca. A conduta prejudicial deixa de ser analisada e o problema passa a ser a reação de quem sofre. Este giro é sutil, mas devastador, porque obriga a vítima a se adaptar constantemente, a se reduzir, a se silenciar. O mais perigoso é que, por fora, essas pessoas não parecem vítimas. São funcionais, inteligentes, capazes e emocionalmente profundas. Precisamente por isso, quando tentam explicar o que vivem, raramente são levadas a sério. E aí começa o verdadeiro isolamento, quando a dor já não vem apenas do relacionamento, mas também de não serem acreditadas. Para entender por que essas dinâmicas se repetem, é necessário abandonar a ideia simplista de que estamos diante de pessoas simplesmente tóxicas ou emocionalmente imaturas. O comportamento que você viu não é caótico nem impulsivo. Responde a um padrão psicológico bem definido, que na psicologia é conhecido como a tétrade sombria. Não se trata de um insulto nem de um rótulo popular, mas de um quadro clínico que descreve quatro traços de personalidade que, quando combinados, criam indivíduos altamente prejudiciais nas relações interpessoais. O primeiro erro de quem tem alta empatia é assumir que todo mundo experimenta as emoções da mesma maneira. Acreditam que, embora alguém haja com frieza ou crueldade, no fundo sente culpa, remorso ou conflito interno. Essa suposição é perigosa, porque na tetrade sombria, essa base emocional simplesmente não existe da mesma forma. A ausência ou distorção da empatia não é uma fase nem uma ferida passageira, mas uma estrutura estável da personalidade. A tétrade sombria é composta por quatro traços distintos, mas complementares. O narcisismo, que se manifesta como uma necessidade constante de admiração e validação. O maquiavelismo, que transforma as relações em jogos estratégicos onde as pessoas são meios para um fim. A psicopatia, caracterizada pela falta de medo, culpa e remorso. E, finalmente, o sadismo cotidiano, que introduz prazer real no sofrimento alheio. Estes traços nem sempre aparecem de forma evidente. Na verdade, costumam se esconder atrás de carisma, inteligência, segurança e uma aparente profundidade emocional. Por isso, resultam tão confusos para as pessoas empáticas. Porque a linguagem que usam parece emocional,
Mas a intenção que a move é instrumental. Não buscam conexão, buscam controle. Compreender este mapa psicológico não serve para demonizar, mas para deixar de interpretar o dano como um mal-entendido. Quando você sabe que está diante de alguém que opera sob essas lógicas, deixa de se perguntar o que fez de errado e começa a entender por que nada do que você faça parece suficiente. O narcisismo nem sempre se apresenta como arrogância evidente. Em muitos casos, aparece como encanto, segurança e uma capacidade surpreendente de atrair atenção. Essas pessoas sabem ler o que os outros precisam ver e se adaptam a isso. No início da relação, fazem a outra pessoa se sentir especial, compreendida, até única. Não porque a vejam de verdade, mas porque precisam desse reflexo constante para sustentar sua própria imagem. O problema surge quando essa admiração deixa de fluir. No momento em que a pessoa empática coloca limites, expressa mal-estar ou retira a atenção, o narcisista vive isso como uma ameaça direta. Não como um desacordo, mas como um ataque. A reação não costuma ser o diálogo, mas o castigo emocional. Frieza, desprezo, silêncio ou explosões de ira aparecem como mecanismos para restaurar o controle perdido. O maquiavelismo reforça esse padrão por outro ângulo. Aqui não há impulsividade, mas cálculo. Cada gesto, cada palavra e cada conflito cumpre uma função estratégica. A relação não é vivida como um vínculo, mas como um tabuleiro. As emoções do outro são observadas, medidas e utilizadas. A empatia alheia torna-se uma vantagem que pode ser explorada repetidamente. A partir desta lógica, as pessoas deixam de ser indivíduos com valor próprio e passam a ser recursos. Mantém-se alguém por perto enquanto for útil, e essa pessoa é descartada ou castigada quando deixa de cumprir sua função. Não há contradição interna neste comportamento, porque não existe um compromisso emocional real. Só existem objetivos, resultados e benefícios. Para a mera pessoa empática, este cenário é profundamente confuso. Tenta raciocinar, explicar, conectar. Acredita que, se encontrar as palavras adequadas, a outra pessoa entenderá o dano causado. Mas esse diálogo nunca chega, porque não se está jogando o mesmo jogo. Enquanto um busca compreensão, o outro apenas avalia vantagens. Este desajuste é o que esgota emocionalmente. Não é a intensidade do conflito, mas a sensação constante de falar um idioma que o outro não precisa entender. Diferente do narcisismo e do maquiavelismo, onde ainda existe uma necessidade de imagem ou de estratégia, a psicopatia introduz um elemento ainda mais inquietante: a ausência real de freio emocional. Essas pessoas não experimentam o medo, a culpa ou o remorso da mesma maneira que a maioria. Seu sistema emocional reage pouco diante das consequências, o que lhes permite mentir, trair ou ferir sem o peso interno que deteria outros. Do ponto de vista neurológico, isso não é uma metáfora. Estudos mostram que certas áreas do cérebro, especialmente as relacionadas ao processamento do medo e da empatia emocional, respondem de forma atenuada. Por isso, quando a pessoa empática tenta apelar à consciência, à dor causada ou à lógica moral, não obtém resposta. Não é que não queiram entender, é que esse registro emocional não se ativa. O sadismo cotidiano adiciona uma camada mais perturbadora. Aqui já não se trata apenas de indiferença diante do sofrimento alheio, mas de uma resposta positiva a ele. Ver o outro confuso, ferido ou desequilibrado gera uma sensação de poder e, em alguns casos, prazer. Não necessariamente físico, mas psicológico. Uma satisfação silenciosa ao comprovar que continuam tendo controle. Este traço nem sempre se manifesta de forma aberta. Frequentemente aparece em pequenas ações repetidas, comentários que humilham, contradições constantes, promessas que se quebram justamente quando geram esperança. Cada gesto parece menor, mas o efeito acumulado é devastador. A vítima se desgasta, tentando entender por que alguém causaria dano de maneira tão persistente. Aqui ocorre algo fundamental. A pessoa empática projeta seu próprio limite interno no outro. Acredita que, em algum ponto, a dor será demais,
que algo interromperá esse comportamento. Mas esse limite não existe. E quanto mais evidente a ferida se torna, mais claro fica quem tem o controle da situação. Uma das perguntas mais frequentes é se essas pessoas se tornam assim ou nascem assim. A resposta não é simples, mas é crucial para quebrar a ilusão da mudança. Alguns traços, como a psicopatia, mostram uma forte base biológica. Não surgem por um relacionamento ruim ou por uma fase difícil, mas fazem parte de uma estrutura profunda da personalidade. Outros traços, como o maquiavelismo, podem ser desenvolvidos e reforçados pelo ambiente, pelo poder ou pela impunidade. O erro mais comum das pessoas empáticas é acreditar que, se entenderem a origem do dano, poderão corrigi-lo. Pensam que o amor, a paciência ou a compreensão podem reparar aquilo que parece quebrado. Mas esta lógica parte de uma suposição falsa, a de que o outro experimenta o vínculo a partir da mesma profundidade emocional. E não é assim. Aqui entra o conceito de empatia seletiva. Muitas dessas pessoas são perfeitamente capazes de identificar emoções, ler reações e antecipar respostas. Mas não sentem o que o outro sente. Distinguem entre empatia cognitiva e empatia afetiva. Entendem a dor, mas não a experimentam como própria. Essa diferença muda tudo. Por isso podem pedir perdão sem culpa real, prometer mudanças sem intenção de cumpri-las e mostrar afeto sem compromisso interno. Não é hipocrisia consciente em todos os casos, mas uma desconexão emocional profunda. O amor que aparentam não funciona como o seu. É uma ferramenta, não um vínculo. Enquanto a pessoa empática investe energia tentando curar o relacionamento, a outra parte avalia se esse esforço continua sendo útil. A mudança só ocorre quando há um ganho claro. E quando deixa de haver, a dinâmica volta exatamente ao mesmo ponto. Nada disso acontece por acaso. Pessoas com traços da tétrade sombria não escolhem qualquer um. Observam, testam e analisam antes de se envolverem de verdade. Buscam perfis específicos, pessoas empáticas, responsáveis, reflexivas, com uma forte tendência a justificar e a carregar a culpa. Não porque sejam mais fracas, mas porque são mais previsíveis emocionalmente. O processo começa de forma sutil. Pequenos testes de limites, comentários ambíguos, mudanças de humor inesperadas. Cada reação é registrada. Se a outra pessoa hesita, explica, pede desculpas ou tenta consertar a situação, o sinal é claro. Há acesso. A partir daí, a dinâmica se intensifica. Um dos mecanismos mais potentes que se ativa é o vínculo traumático. O relacionamento alterna momentos de proximidade intensa, com fases de frieza ou castigo. Essa imprevisibilidade não é acidental. O cérebro humano libera mais dopamina quando a recompensa é intermitente. Assim, o afeto torna-se viciante. Não se busca bem-estar, busca-se alívio. A isso se soma a distorção constante da realidade. Minimiza-se o dano, reescrevem-se os fatos, questiona-se a memória do outro. A pessoa empática começa a duvidar de si mesma, a confiar mais na versão alheia do que em sua própria experiência. Quanto mais tenta esclarecer a situação, mais presa fica. Sair deste ciclo não é uma questão de força de vontade. É um processo neurológico e emocional complexo. A mente continua esperando o retorno daquilo que, no início, parecia real. E enquanto essa esperança existir, a porta continuará entreaberta. Embora, por fora, essas pessoas possam parecer fortes, seguras ou até admiráveis, o custo interno desses traços é muito mais alto do que demonstram. A ausência de empatia profunda não é uma vantagem real, mas uma limitação. Seu mundo emocional é plano, repetitivo e carente de conexão genuína. Necessitam de estímulos constantes, controle e validação, porque sem eles surge um vazio que não sabem nomear. Este é o motivo pelo qual o poder, a manipulação ou o domínio nunca são suficientes. Cada vitória perde o efeito rapidamente. O prazer se desgasta, a excitação diminui e a busca precisa recomeçar. É uma corrida sem linha de chegada, um ciclo que nunca se completa. Por fora pode parecer liberdade. Por dentro é uma forma silenciosa de dependência. Aqui surge a verdade mais difícil de aceitar para uma pessoa empática.
Não se trata de você não ter amado o suficiente, nem de ter falhado em se comunicar. Você não estava tentando consertar algo danificado. Estava tentando se conectar com alguém que não funciona a partir do mesmo lugar emocional. Não há palavras, sacrifícios, nem compreensão que possam criar o que não existe. La saída não é confrontar nem provar nada. É a distância clínica, a retirada consciente e a compreensão profunda de que o problema nunca foi sua sensibilidade. Essa sensibilidade é precisamente o que o torna humano. O que você deve soltar não é sua empatia, mas a ideia de que todos a compartilham. Quando você entende isso, algo muda. Deixa de buscar explicações em si mesmo e começa a proteger o que você é. E essa é a verdadeira recuperação.